Ilcinho. Obrigado. Cara, um prazer ter você aqui. Finalmente deu certo, né? Depois de tantas indas e vindas. É verdade. Que bom, cara, que bom. Você já tá curado da dengue? Putz, já peguei doenças ruins, mas essa dengue me derrubou de uma maneira que eu nunca tinha visto. Cara, eu peguei também, te falei, né? Me derrubou de um jeito também. E eu não tinha nem a nossa idade de hoje, né? Que nós temos a mesma idade. Eu era mais novo, cara, e me derrubou. Mas me derrubou de um jeito. Mas enfim, que bom que você tá aí agora pronto para essa nossa conversa aqui. E o senhor, você é da época que a gente não, né? Que o Santo Américo tinha a fama de ser uma escola onde tinha muito esporte. Os teus filhos mais novos estão lá, né? O Pedro já se formou. O Pedro se formou. Os meus mais novos estão no São Francis agora. Ah, tá. O Santo Américo, tem uma história engraçada do Santo Américo. No começo tinha um negócio que chamava Jogos Mirins, que no Santo Américo era muito forte, que era uma competição entre as escolas e até a 8ª série, se eu não me engano. O primeiro colegial era um limite. Teve uma vez que o Santo Américo só tinha masculino, não tinha feminino. Então, ele ganhava todos os anos o masculino de assim, muitos pontos, só que quando juntava com o feminino, ele não ganhava. E colocaram uma regra que o colégio que ganhasse 3 ou 4 anos seguidos o masculino seria homenageado. E por acaso fizeram um estudo no colégio, no Santo Américo, e eu era o aluno que mais tinha participado de Jogos Mirins. Ah, que legal. Mas pelo polo aquático ou pelo outras modalidades? Futebol de salão, tá. Futebol de campo, handball, porque por alguma razão os meninos começavam na 3ª série a participar dos Jogos Mirins. E eu, por acaso, já vinha com uma atitude de atleta, e na 2ª série eu participei dos Jogos Mirins de futebol de salão. E aí eu tinha um ano a mais que todos os outros. Então, por incrível que pareça, eu era o atleta que mais tinha participado dos Jogos Mirins. Isso antes do polo aquático, antes do tênis. Mas foi assim, fui eu que fui levar o troféu. Que legal, cara. Levei a tocha olímpica. Que legal. E tudo. Os festivais do Santo Américo eram, né, pelo menos, faz tempo que minha filha saiu de lá, mas eram incríveis, né? Eles davam muito apoio. E tentaram, uma época, fazer um time de polo aquático. Aí o Moacir, na época, que era o professor de técnico, acho que hoje já é falecido, mas ele queria botar um time de polo aquático. E até no 3º colegial eu estava na seleção e eu tinha que jogar todo sábado, eu tinha que ir para o Rio ou o Rio vinha para São Paulo. E o Moacir tinha uma aula de física que só tinha sábado. Ele falou, não, nós vamos dar um jeito para que você se forme, mas porque praticamente eu não vinha sábado para assistir essa aula de física. Aí eu passei no 3º colegial, passei no conselho, porque eu ia mudar, porque eu ia para um INDAC, alguma coisa mais fraca, simplesmente para poder jogar o Campeonato Mundial na época de polo, de júnior. Mas não precisou, porque o Moacir já tinha uma cabeça bem voltada ao esporte. E o esporte, para mim, assim, foi fundamental na minha doença, até na forma de ver a doença. Ele foi, assim, uma ferramenta fundamental e até hoje, né? Legal. Eu vou querer voltar nesse assunto, obviamente, né, do esporte e a doença, né, o papel do esporte, o peso do esporte na sua vida depois do diagnóstico, mas
você falou, eu não sei por quê, que eu já jogava todas as modalidades e eu tinha mais participações nessa Olimpíada Mirim, nos Jogos Mirins. Mas você foi estimulado pelo seu pai, né? O seu pai foi um tenista, assim, que levou a sério o tênis, embora, obviamente, não profissional. Ele gostava de jogar tênis. Meu pai era um empresário que gostava de jogar e sempre me incentivou a fazer esporte. Ele achava que o esporte era necessário. Ele nunca foi um competidor nato de esporte, mas ele incentivava bastante. Ele queria porque queria que eu jogasse tênis, na verdade. Exato, é. E da onde que veio isso para ele? Você chegou a um dia perguntar, você sabe, se também veio da educação que ele teve? De onde que ele recebeu esse estímulo ou veio dele mesmo e aí a partir daí veio para você? Ele dizia que o tênis era um esporte que você faria a vida inteira e que ao mesmo tempo você teria muitos contatos, e realmente tem muitos contatos. É verdade. Ele via no esporte algo mais de relacionamento empresarial, alguma coisa assim. Claro, networking, né? Que hoje em dia se chama networking. Se chama networking. É. E talvez teria sido o golfe se você fosse mais novo, né? Porque nessa época não... Naquela época já tivesse muitos campos de golfe, possivelmente seria o golfe. Legal. E aí você jogava tênis, pela sua memória, nesse comecinho, de alguma maneira para agradá-lo? Para evitar algum tipo até de confronto? Ou você gostava? Eu gostava do esporte. O esporte, eu sentia que tinha o espírito de competição me fazia muito bem. E o desafio do esporte é um desafio muito legal. Eu acho assim, hoje todos os meus filhos fazem algum esporte porque eu sei a importância que o esporte tem na formação das crianças. Exato. Aprende a perder, aprende a ganhar, aprende que se não tiver resiliência, não vai conseguir nada. Quer dizer, aprende muita coisa. E as regras são muito claras. E a criança aprende a viver em coletivos. Aparece a liderança ou não. Quer dizer, tem muita coisa boa e muita coisa que eu usei na minha doença que são vindo do esporte. Aprendizados do esporte. Legal. E aí que história é essa que você lá no Harmonia, você jogava no Harmonia, né? Na Sociedade Harmonia de Tênis, SHT, e aí você viu a turma do polo aquático e você falou, pô, eu quero me parecer com esses caras. Porque vamos fazer só um disclaimer aqui, isso... Eu não sei se hoje é muito assim, porque isso talvez seja um pouco de politicamente incorreto. Mudou muito. Mas naquela época era isso, né? O pessoal talvez da natação eram os certinhos, né? Os, entre aspas, Mauricinho. Os mais desajustados. O cara do tênis também era engomadinho. E do polo aquático era o turma do fundão, vamos chamar assim. Exato. O pessoal que ia pro Indac, né? E aí, do Objetivo, né? O Marinho era do Objetivo, eu lembro direitinho, cara, lá do Pinheiro. Eu cheguei a fazer muita prova para amigos meus que eram no Indac. Mas e aí, de onde que veio essa vontade, assim? Você era adolescente, tinha 12 anos. O alemão sempre foi um agregador. Ele formou vários atletas de qualidade. Vários. Ele tem um número enorme de jogadores que foram da seleção brasileira que vieram do Harmonia. Porque o alemão, ele treinava, ele fazia repetição. E ele era muito... Era tipo... Ele fazia a posição de nazista. Ele brincava, né? Ele brincava muito Exato, com isso. Mas ele era muito... como é que eu posso dizer? Rígido. Rígido nas crianças. E todas as crianças que eram um pouquinho desajustadas, os pais gostavam muito que trabalhasse com o alemão. Eu comecei no polo aquático para aprender a nadar melhor e porque o meu pai
via no alemão uma figura assim, rígida. Eu acho que hoje em dia as crianças não têm mais essa figura na escola. E essa figura faz muita falta. Eu, quando botei meus filhos no St. Francis, é porque tinha uma pessoa assim, uma educadora, que para mim, o Santo Américo também foi muito importante, porque também tinha uma educação rígida. Uhum. E na minha formação foi fundamental. Então eu acho que a cultura do esporte, ele ensina que você tem que cumprir as regras, que você tem que fazer as coisas certinho, senão você não vai para frente. Hierarquia, né? Respeitar o treinador, né? O treinador fala e você tem que cumprir. E no meu tempo, até tem uma história engraçada. O Betão, que é o do Pinheiros, do... Sim, o Betão, acho que é NCAA, alguma coisa. É o de alto rendimento. Uhum. Ele estava conversando comigo outro dia, porque a minha ideia é daqui a 15 dias ir participar do Mundial de Tênis, de para standing tênis, que seria o Mundial de deficientes não cadeirantes, que é uma modalidade que vem crescendo mundialmente. Para standing, é porque você fica em pé, não depende da cadeira. Porque você não depende da cadeira. Que legal. E é uma categoria, nesse primeiro Mundial, já são 400 inscritos do mundo inteiro. Meu. E eu acho que é uma coisa muito importante. Uhum. Porque fazem 6 meses, eu botei um chip na cabeça, eu te comentei isso. Comentou. Que mudou muito a minha qualidade de vida. Porque mesmo com o esporte, tomar 40 comprimidos todo dia não é moleza. E traz algum tipo de deficiência, algum tipo de, vamos dizer... prejuízo para sua saúde. Você tem o remédio é muito... Sem ele você não conviveria. Mas ele tira de um lado e põe do outro. Uhum. E o tempo, a minha doença é uma doença degenerativa. O tempo, ele vai te obrigando a tomar uma quantidade maior de remédio. E essa quantidade maior aumenta os colaterais. Uhum. E eu já estava no estado de, assim, muito ruim de qualidade de vida. Uhum. Dormia muito mal, tremia muito, oscilava muito durante o dia, porque as pessoas não conhecem muito sobre a doença de Parkinson. Elas acham que é só o tremor. E não é o tremor. O tremor é o menos pior dos males. A rigidez interna que você passa é muito pior do que os tremores. Uhum. E você precisa do remédio, assim, para combater isso. E com o passar do tempo, o teu organismo vai se acostumando à quantidade de remédio. Você vai tendo que aumentar. E eu já estava num limite, quase que o limite máximo. Não tinha muito para onde fugir. Uhum. E aí foi quando o meu médico me falou dessa operação, que, assim, quando você tem uma doença degenerativa, você sempre procura a cura. Você acha que é um milagre, que vai procurar um milagre. Com o passar do tempo, você percebe que esse milagre não existe. E que você vai perder de um lado e ganhar de outro. E esse chip que eu coloquei na minha cabeça, ele melhorou demais a minha qualidade de vida. Só que é um negócio caro que, graças a Deus, eu consegui pagar. E não serve para todo mundo. Tá. E quando eu comecei com o Parkinson há 20 anos atrás, foi engraçado, porque meu médico falou para mim: você não vai fazer muito esporte, vai te atrapalhar muito, porque você vai começar a ter condição. E hoje em dia é comprovado que você fazer um esporte competitivo é a única coisa que ajuda ao portador de Parkinson. Que legal. Competitivo, assim, se dedicando de fato, não é um esporte recreativo. Porque o Parkinson, ele mexe muito com o psicológico.
atua no cérebro, né? E a competição, ela faz com que você tire um pouco o foco da doença. Eu sinto isso. E é que nem o gago, quando o gago canta, que ele não gagueja, é a mesma. Eu acho que o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E eu aprendi, dentre outras coisas, com o passar do tempo, que você meio que você prepara o seu corpo para atender as suas lutas, vou chamar assim, do Parkinson, que era do movimento. Então, quando eu forçava o movimento, e funcionou até para algumas pessoas que pegavam Covid e não ficavam com o movimento paralisado. Quando você acompanha uma pessoa que está se movimentando do lado, o teu organismo espelha essa pessoa. Então era muito engraçado, porque às vezes eu chegava andando devagarzinho no clube, aquele passinho do Parkinson, um passo curto, pegava alguma pessoa, algum amigo meu e falava assim, vem cá, anda rápido do meu lado. E a pessoa me puxava, e aquilo, o teu corpo, ele entra como se se espelhasse no corpo do vizinho, e ajuda para burro a você esquecer daquela deficiência, parar de pensar nela, e o teu corpo, ele se adapta e consegue resolver. Então, isso foi assim, muito importante para que eu conseguisse fazer o esporte por tanto tempo, mesmo com a doença. Eu chegava na quadra de tênis, tem várias histórias engraçadas, várias histórias, eu chegando com passo curto, até uma vez no Harmonia, eu cheguei contra um cara do Corinthians para jogar, acho que quarta ou quinta classe, e ele falou assim, para esse manco eu não perco. quando ele entrou na quadra, eu saí para ir no banheiro, por alguma razão, ele falou, para esse manco eu não perco. E tinha um senhor que me conhecia, vendo o jogo, ele falou assim, olha, eu se fosse você, eu jogava tudo que você sabe, porque o cara falou que para esse manco ele não perde. Aí eu entrei na quadra e foi engraçado porque foi 6-0, 6-0. E o cara... Deu um pneu no final do jogo eu falei assim, para esse manco você perdeu. Que legal, cara. E a doença, ela me trouxe um primeiro momento é muito difícil. Quando você descobre que tem uma doença que é degenerativa, você enxerga, você não vê nenhum exemplo. O Parkinson tem um problema muito sério, que você não tem um exemplo de uma pessoa bem. Porque o exemplo do Parkinson, que todo mundo conhece, é o Michael J. Fox. Exato. E o Michael J. Fox é uma figura... já não é um exemplo para quem começa a ter doença. Para quem está com a doença há um bom tempo, entende as limitações, entende a força de vontade que ele tem, a resiliência que ele tem de tratar. E ele tem também, ele sempre foi voltado para a cura da doença. Ele pensava em ter uma cura para a doença. Então, tudo que fosse melhoria, mas que não fosse a cura, era um paliativo para ele. Então, por exemplo, esse chip que eu botei na cabeça, ele é completamente contra. Porque ele acha que é um paliativo e tem que voltar. Ele se dedicou à cura, à pesquisa. Entendi. É uma outra abordagem. Mas essa abordagem é muito negativa para quem descobre a doença. Você imagina, vamos dizer, o meu caso, com 35 anos, o meu filho tinha 1 ano de idade, eu comecei a tremer. Aí o médico vira para você e fala assim, você tem mal de Parkinson. É como se fosse uma bomba na sua cabeça. Porque o exemplo que você vê é ruim. É muito ruim. Era
O Jay Fox era o Muhammad Ali, tremendo para Abu. E era um exemplo muito negativo, né? Então, foi muito difícil o começo. E eu tenho, hoje em dia eu já estou com 20 anos de doença, eu já passei por bastante coisa e já vi muita gente, né? Porque passou a ser uma referência na doença. Começaram a me ver como uma referência. Porque como eu conseguia jogar tênis, quase que com primeira classe, jogar polo competitivo. Pois é. Com a doença. E eu aprendi a ter resiliência para saber as limitações e, dentre as limitações, fazer o possível que eu conseguia. E por acaso, como eu acabei descobrindo um protocolo de estabilidade da doença. Uhum. Porque você precisa fazer uns tratamentos, você precisa fazer uma série de coisas que são paralelas com ela e que as pessoas não percebem. Complementares. A fisioterapia. As pessoas elas só veem você no momento bom, né? Exato. Então, elas não veem. E a coisa mais importante que eu percebi e que eu li bastante, que todas as doenças que as pessoas têm, doenças que são doenças ou degenerativas ou doenças como quase que terminais, a pessoa vê a doença de uma forma positiva. Ela vê como algo que você precisava passar por aquilo. Não como porque eu. Uhum. Que também é normal, né? A pessoa talvez se questionar dessa maneira, né? O mais comum é a pessoa se questionar. Por que veio comigo, não com o outro? Veio porque veio. Exato. E você tem que enfrentar. A hora que você percebe, que você tira esse peso da sua cabeça, você percebe que a sua fragilidade não é sua fragilidade, é sua força. E isso faz toda a diferença. Eu cansei de andar pelo Pinheiros ou pela Harmonia com passo curto e algumas senhoras, algumas pessoas mais velhas falando assim: poxa, é muito legal ver você aqui todo dia, faça sol, faça chuva, vindo fazer seu esporte. A gente vê que você está se esforçando para fazer a coisa e o quão bem você está perto dos outros. Depois que eu fiz a reportagem na Record, foi muito engraçado, porque vários velhinhos no Pinheiros, voltei a jogar tênis. Eu tenho Parkinson também e estou fazendo esporte porque você me incentivou isso. E isso é muito gostoso. Isso é assim, é uma sensação muito boa. Você sentir que você está sendo referência de uma coisa boa para alguma pessoa. Isso eu acho que é fundamental. Foi isso que me animou a começar a pensar em fazer a fundação para ajudar as pessoas que têm Parkinson. Uhum. Porque eu comecei a ver que não tinha muita referência, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim: nossa, mas você com 18 anos, com 20 anos de doença, é um exemplo. Eu não me via como um exemplo. Para mim, aquilo era minha luta. Então, era uma coisa que eu tinha que fazer. Exato. Só que eu comecei a perceber que para as pessoas que enxergavam, que estavam de fora, era mais do que uma luta. Aquilo era um exemplo. Porque as pessoas estão muito acostumadas a ver coisas ruins. E você passar uma coisa boa, uma mensagem boa para as pessoas, é uma coisa que é muito legal. É uma coisa que faz diferença. E eu tenho N histórias. No Mundial de Polo, por exemplo, nós fomos jogar na Hungria e tem
um russo que foi capitão da seleção russa quando a Olimpíada foi na Rússia, em 80. Ele era um cara do tamanho de uma porta, gigante, fortíssimo. E não cumprimentava ninguém. No final do Mundial, do Mundial da Hungria, que a gente ficou em terceiro, e que a gente foi super bem, já era o meu 5º Mundial com o Parkinson. Esse russo, ele via chegando, às vezes chegando na piscina, arrastando o pé, e vinha e fazia. Ele me chamou no lado e falou assim, pegou minha medalha, deu um beijo na minha medalha e bateu no peito, assim, como quem diz, eu te respeito. E isso para mim foi incrível. Pegar um respeito de uma pessoa que não tem nenhuma obrigação de estar fazendo aquilo. Claro, espontâneo, né? Espontâneo. Isso é uma coisa realmente que faz muito bem. Não tem preço. Não tem dinheiro que compre. Ô, senhor, algum médico já chegou a te falar se o fato de você ter se desenvolvido tanto fisicamente na sua infância, adolescência, você ter tido essa vida que você tinha de praticar muito esporte e esporte de alto nível, né? O polo aquático é um dos esportes mais difíceis que tem em termos de coordenação, de fôlego, de força, né? De habilidades cognitivas e por aí vai. Se isso pode ter te dado alguma vantagem na hora de enfrentar a doença, a inteligência cinética de você ser um cara que com certeza estava super sintonizado com o seu corpo? Sem dúvida nenhuma, me dá uma vantagem até hoje. Porque eu consigo... eu tenho uma capacidade muito grande, como todo atleta, de detectar dores, de detectar contusões ou contraturas ou coisas do gênero, e isso ajuda muito, porque conviver com dor, isso para a doença do Parkinson é fundamental, é uma coisa que faz muita diferença. Então, tanto é que eu falo para o meu médico, eu já falei várias vezes, ele falou assim, olha, quando o pé para, porque o Parkinson, ele vai parando você. É como se fosse uma concha. Ele vai te fechando, te parando, até que você se fecha totalmente. Se fecha socialmente, se fecha de todas as formas. Porque você começa a ficar com uma vergonha daquilo. E o pé para, mas não é porque... Ele para porque ele é a parte mais longe do corpo. Se você tirar o ácido lácteo do corpo, até o pé, ele volta a funcionar. O remédio volta a passar. Então, isso foi muito importante para mim. Foi fundamental para mim conseguir me manter em movimento por esses 20 anos. Que eu, honestamente, não vi outra pessoa com Parkinson com essas condições. Porque o ensinamento e a resiliência de, mesmo que estava num dia ruim, às vezes a pessoa que tem Parkinson, ela tem dias bons e dias ruins. No dia ruim, eu fazia mais esporte do que o normal para poder fazer o meu corpo se relacionar com... voltar ao movimento. E isso, como eu te falei, isso eu criei, conversando com meu médico, eu criei um protocolo, sem querer, obviamente, mas eu criei um protocolo de coisas que ajudam ao Parkinson e que foram comprovadas com o passar do tempo. Exato. Não só por mim, mas outras pessoas que levavam a doença da mesma forma, e eu acabei conhecendo vários assim, que faziam esporte, não se deixavam derrubar, prolongavam mais a qualidade de vida, vamos dizer, aceitável,
por um período mais longo, né? Uhum. Porque o Parkinson, ele normalmente tem uns 10 anos entre o momento que você descobre e o seu debilitação muito ruim. Uhum. Eu consegui fazer isso durar 18 anos. E hoje em dia eu faço com esse chip que para mim foi um remédio novo que apareceu e que foi essa cultura de que você pode viver com isso. E você tem que dar pegar as coisas pequenas, não são as coisas pequenas, são as coisas, os problemas da doença, enfrentar e de frente faz com que você se torne uma referência praticamente na doença. E isso eu acho que tem que passar para as pessoas. Porque as pessoas... Eu imagino uma pessoa simples que não tem muita condição de ter um melhor remédio, um melhor médico. O diagnóstico é terrível, porque você não sabe. Às vezes a medicação... Eu cansei de encontrar pessoas que poderiam ter o mesmo tratamento que eu, mas que o médico não dava um diagnóstico perfeito do cara. Então, quer dizer, nós temos um serviço de saúde que é péssimo. Uhum. E com as medicações que tem e uma doença degenerativa, você ter um exemplo, uma referência, é muito difícil. E eu achei que esse talvez fosse o meu legado. Agora, depois da operação, que eu adquiri uma qualidade de vida de novo bem razoável, bem aceitável, muito melhor do que o que eu tomava. Eu passei a tomar muito menos medicamento. Eu tomava 40 comprimidos todo dia. E isso, obviamente, tem consequência no decorrer dos anos. Agora eu tomo 4, 5 comprimidos todo dia, que melhorou muito a minha qualidade de vida. Eu consigo dormir, coisa que eu não dormia. São pequenas... Você passa a perceber que pequenas coisas fazem uma diferença muito grande na vida da pessoa. Uhum. E que podem... A pessoa pode ter essa qualidade de vida. Uhum. Não tem porquê. O mínimo que a gente pode fazer. A gente já tem um sistema de saúde muito ruim. Por que a gente não pode ajudar? E o principal problema do Parkinson não é o Parkinson. Você não morre de Parkinson, você morre com Parkinson. Então, o corpo vai parando. E quanto mais você lutar contra isso, mais tempo você tem de vida útil. Mais tempo você tem. E eu passei a perceber, eu comecei a me encontrar com portadores de Parkinson que descobriam e falavam: o senhor é uma referência, peraí, vamos conversar com ele. E isso fez com que essas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, passassem eu indicava algumas coisas. As pessoas, a maioria delas, escondia a doença. O que é muito ruim, porque você briga internamente com a doença. Então, quando você esconde alguma doença, é uma doença nervosa e relacionada com o cérebro. Uhum. Se você tem que esconder, é muito pior. Claro. Começa a tremer. E aí ele começa a tremer, escondia aquele tremor, ficava mais nervoso significa menos dopamina no corpo circulando, mais irritação, e a pessoa começa a se esconder cada vez mais, porque o principal problema da minha doença é o que você pensa que o outro acha.
É a opinião dos outros, né? Você porque achando você pensando no julgamento dos outros. Você começa a tremer. E aquilo te incomoda. Mas você acha que está incomodando muito mais o outra pessoa. É igual o gago, né? Igualzinho o gago. É. Ele começa a ficar assim, achar que incomoda muito mais do que está incomodando. E aí ele fica mais gago ainda. Pior ainda. Aí você treme mais ainda. Treme mais ainda e você fica mais nervoso e você não consegue lidar com aquela situação. Uhum. Então, eu acho que assim, o fundamental para todas as doenças, andei conversando nesse tempo conversei com portador de câncer, com portador de Parkinson, portador de tudo. Porque você vai escutando as outras pessoas. E o principal de todos os que eu percebi, todos os que estão convivendo razoavelmente bem com aquilo que tem, é a aceitação. Você se aceita com aquilo. E essa aceitação é fundamental. Faz com que você consiga lutar contra a sua deficiência e você tire energia para fazer a sua luta, vamos chamar assim. Uhum. Então, o que é bom, o que não pode, o que não deve fazer, o que deve fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. E é uma coisa muito engraçada, porque quando você é uma referência de como você poderia enfrentar a sua deficiência, muitas pessoas acham que você não tem nada. A maioria das pessoas que só te veem poucas vezes e vem bem, acham que você não tem nada. E isso você tem que levar como fortalecimento. Porque as pessoas começam a te... mas ele não sabe o que você passa para enfrentar a doença. E isso, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não respeitam muito o deficiente aqui no Brasil. Não tem essa cultura de respeitar as pessoas que têm deficiências. Então, as pessoas que têm uma deficiência e que aceitam essa deficiência, e você aceitar a própria deficiência, é um caminho muito... É o primeiro ponto para você ter sucesso. Quanto que demorou para a ficha cair, você levantar num dia e falar, cara, eu vou enfrentar isso de frente? Uns 3 anos. Uau! E esses 3 anos são muito destrutivos. Você passa... Enquanto você está na fase da negação, você se destrói muito mais do que qualquer outra coisa. Porque você fala, quanto tempo eu vou durar, o que eu vou fazer? E é muito difícil você ter a consciência de que você vai ter que aceitar aquilo e vai ter que conviver com aquilo. Quando você adquire... Só que também, em compensação, quando você adquire, você começa a perceber que tudo aquilo que você achava que era contra você passa a agir a seu favor. Então, as pessoas passam a te respeitar com a sua deficiência. Elas aceitam a sua deficiência muito mais do que você. E isso é, assim, você aceitar a sua deficiência e você lutar contra ela enquanto você pode, com aquilo que você pode, é muito bacana, é a palavra certa. As pessoas passam a te respeitar muito mais. Porque você não tem que ser o melhor. Mas só o fato de você estar lá todo dia lutando contra as suas dificuldades faz com que elas olhem para dentro delas e falem,
espera um pouquinho. Se esse cara que tem todo esse problema vem aqui todo dia, por que eu não posso fazer? E eu escutei isso muitas vezes. E isso é muito gratificante você escutar. Porque as pessoas passam a te respeitar pelo que você é, não pelo que você tem, ou pelo que você faz, ou pelo que você coisa. Elas respeitam a sua atitude. E isso foi assim. Eu com a doença hoje, eu comecei a perceber até para os meus filhos. Meu filho ganhou uma atitude muito melhor. Eu tenho um filho de 18 anos, 19 anos. Ele passou a fase da negação também. Ele foi revoltado, vou tocar bateria, não vou fazer nada. Jogar polo aquático. Só que quando ele percebeu o esforço que o pai fazia para estar de pé, para trabalhar, para fazer as coisas dele, para conseguir sustentar e dar um sustento para que ele pudesse ser uma pessoa melhor, quando ele realizou aquilo ficou muito claro para ele, que ele adquiriu uma idade suficiente para entender, a atitude dele mudou, assim, Michel, de uma forma espantosa. E aquilo foi melhor, assim, foi a melhor coisa que a doença poderia ter me dado, foi essa energia que eu passei, essa positividade que eu passei, essa resiliência que eu passei, e que eu eduquei meus filhos e consegui passar para eles. E eles estão e vão se tornar pessoas melhores para a sociedade, que eu acho que é fundamental. Porque hoje em dia nós temos muito pouco exemplo bom. Uhum. As pessoas, elas estão vivendo uma vida muito de informação. A informação é muito rápida, pode ser informação que você quer. Se você quiser que seja azul, você vai na internet, você procura, não, o azul é bom. Aí o outro quer que o marrom seja bom, o marrom é bom. Então, as pessoas não têm mais um padrão de educação, um padrão de... Quando nós éramos garotos, você ficava de castigo quando você aprontava alguma e não discutia isso com o teu pai. Você não falava pro teu pai, mas por que eu tô de castigo? Não, você sabia que você fez uma besteira, você ficava de castigo. Um tomava cintada, outro tomava um tapa, outro tomava uma bronca, outro ficava só de castigo. Mas existia um padrão de educação. Hoje em dia não tem mais esse padrão. A criança, eu cansei de ver na escola crianças chegando para o professor e falando, não tendo esse respeito. E esse respeito que o esporte traz para a gente. Que hierarquia, respeito, respeitar um cara que foi um ícone naquele esporte. É um respeito. Você tem que respeitar uma pessoa mais velha que tem uma experiência muito maior que você. Claro. E que vai te ensinar muita coisa. Hoje em dia, a molecada, ela é muito imediatista. Ela pega tudo elas querem, as pessoas querem, as crianças querem tudo. Elas acham que sabem tudo, acham que a internet tem tudo para eles. E isso é um pouco ruim. Para você mostrar para o teu filho e ensinar princípios e valores é muito mais difícil. Porque as pessoas não sabem ou se esquecem os valores. Essa é a verdade. Nós temos um presidente da República que, poxa, o cara foi condenado e mesmo assim é presidente da República. Então, os valores são muito fáceis de ser. Está muito fácil de você pegar o valor errado. Uhum.
ir pelo caminho errado. Seguir, aprender. E eu acho que, tanto na doença como nas outras coisas, você tem que seguir um caminho certo. Seguir um caminho, fazer o seu melhor. Claro, eu concordo. E o melhor tá bom. Se todo mundo fizesse o seu melhor e ajudasse um pouco, ajuda o próximo, ajuda... As pessoas não têm noção, hoje em dia, e o prazer que é ajudar sem cobrar ninguém, sem estar cobrando nada, sem pedir nada em troca. O prazer que traz isso pra gente é um prazer que não dá pra... Não tem dinheiro que compre. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a doença me trouxe. Porque quando eu peguei a doença, você vê, eu fiz polo aquático pensando em ser bad boy. Já pensando em ser bagunceiro. E aquilo pra mim, a doença pra mim, ela teve que ela me fez mudar completamente a forma de pensar. Eu pensava que o dinheiro podia comprar tudo. Eu pensava que eu podia fazer o que eu queria. Eu pensava que era eu e era o tal, era o bonzão. E de uma hora para outra, tudo que eu prezava, isso foi por água abaixo. Porque a doença te torna mais frágil, te torna dependente, te torna... Você não sabe quanto tempo você vai durar, de que jeito você vai durar, de como ela vai progredir. Então, quer dizer, todos os pilares que eu tinha, falsos pilares de sustentação, foram para água abaixo de uma hora para outra. E essa é a principal negação. Porque as pessoas, elas se prendem muito numa atitude de bem-sucedido financeiramente é aquilo que é a pessoa que mais vai funcionar. E não é isso. A gente percebe. Quando você tem uma doença que você... Eu costumo dizer que, assim, de uma hora para outra, eu estava nós andamos numa estrada. Você abre para passar o carro, pode acontecer de vir um caminhão e, pum, te pegar de frente. É o inesperado. Mas, quem tem uma doença degenerativa, ela abre para passar o carro e vê um trem vindo lá na frente. Você vê o farol do trem, você não sabe quando ele vai chegar. E o que você tem que fazer, você começa a mudar os seus valores. Você passa a dar muito mais valor. Tipo, ataca o seu filho, ataca as pessoas que você ama, a ter esse momento. Coisa que você, no dia a dia, quando você abre a cabeça para pensar, você fala, gente, mas espera um pouquinho. Quantas e quantas vezes eu poderia ter visto meu filho fazer uma apresentação na escola, eu estava no escritório, fazendo palavra cruzada, falando que estava trabalhando, que era a coisa mais importante para mim, que eu tinha que ganhar dinheiro para sustentar os moleques. E estava vendo, e meu filho estava lá e estava precisando de um apoio. Que chamou para ver uma apresentação, para fazer um esporte. E eu não estava presente. E achava que estava certíssimo fazendo isso. E quantas pessoas que a gente vê bem-sucedidas, que têm filhos problemáticos, extremamente problemáticos, porque não cuidou. Ou tem um casamento que a mulher vai ter um caso com o personal trainer, sei lá, com o que for, e o cara acha que só o dinheiro, só com aquilo ele vai conseguir fazer.
tem muita gente, a gente vê assim. O que essa pessoa passou para a sociedade? Qual foi a colaboração, qual foi a contribuição que ela deu para... Isso, quando você tem um trem vindo de frente, você olha e fala assim, espera um pouquinho, daqui até ali, até eu chegar nesse trem, pode ser um caminho curto ou pode ser um caminho, mas eu quero fazer alguma coisa. E isso que as pessoas precisam refletir mais. Porque se todo mundo fizer um pouquinho, esse pouquinho vira um pocão. E assim que as coisas funcionam. Antigamente, se a gente parar para pensar, era assim. Um ajudava o outro ajudava o outro. E você fazia coisas positivas. A positividade traz positividade. Traz coisa boa. Isso, para mim, foi a virada da chave para mim na doença. Quando eu comecei a perceber que fazer coisas boas, fazer coisas, lutar contra mim, fazer o meu máximo, e meu máximo para fazer o bem, sem me preocupar em coisas, em instruir uma pessoa, em fazer uma coisa assim, isso foi a mudança principal que a doença me trouxe. Eu costumo dizer que o Parkinson, para mim, hoje, obviamente que tem todos os seus problemas, mas foi uma mudança, me fez crescer como pessoa, me fez ver coisas que eu não conseguiria enxergar nunca, atitudes que eu não conseguiria mudaria nunca na minha vida se não tivesse a doença. E a sensação que isso traz é impagável. É um negócio que a gente não consegue mensurar. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a doença me trouxe. E isso, a doença veio na minha vida para me fazer um cara melhor. Então, assim como eu tenho Parkinson, tem outro que tem o diabetes, tem outro que tem sei lá, que tem doenças menores, mas que para eles são enormes. Exato, porque é a dele, né? É a dele. É. E quando você consegue enxergar que a doença, procurar o positivo da doença, procurar alguma coisa boa, o que eu posso fazer para viver com essa doença e viver bem. Deixar um caminho, vai. Eu achava que o caminho, antes da doença, pela toda a infância que eu tive, eu achava que o caminho era eu e acabava. Eu era o jogador de polo da seleção, eu era um cara que tinha grana, um cara bem sucedido, mas não era eu que era bem sucedido, na verdade. Na verdade, era o conjunto, que era um conjunto que me trazia a falsa ilusão de que eu era importante. E eu não era importante. As pessoas, hoje em dia, eu acho que eu sou muito mais importante para as pessoas do que eu era nesse tempo. Eu podia andar de Ferrari, fazer tudo que o dinheiro pode comprar. Mas eu ia continuar sendo nada. Ia continuar sendo, desculpe a sinceridade, mas ia continuar sendo um babaca que acha que o dinheiro pode tudo. E a doença, ela me trouxe uma nova vivência, uma nova forma de olhar a vida. E isso eu acho que é a coisa mais importante que a doença me trouxe e que a coisa... E hoje em dia eu agradeço a doença, porque eu passei 20 anos, passei perrengue, mas
eu teria outros perrengues. Eu não penso que eu poderia. Não, eu seria muito melhor. Ia ter minhas lutas. Mas minhas lutas não iam me tornar uma pessoa tão melhor como eu aprendi a ter que me tornar. Acabei tendo que me tornar. E passando a dar valor a coisas que realmente fazem sentido. Pô, depois da minha operação, é como se eu tivesse nascido de novo. Porque eu estava com uma qualidade de vida péssima, já estava, pra você ter uma ideia, eu dormia 3 horas por dia, acordava tremendo e não conseguia dormir mais a noite inteira. Então, você imagina você não conseguir dormir. Aquilo E tomando 40 comprimidos. E tomava o remédio, muitas vezes o remédio não funcionava. E tinha que lutar com a tremedeira. Não descansava. Não tinha... A qualidade de vida vai pro quase nada. E eu passei... E eu podia ter o dinheiro que fosse, podia ter tudo que eu quisesse do jeito que fosse. Aquilo não ia evitar que eu ficasse do mesmo jeito. O que evitou foi as pequenas coisas. Foi o pensamento positivo, trazer a positividade, a resiliência de aceitar, de entender que você tem uma deficiência, mas que aquela deficiência... Eu tenho paciência, vamos embora, vamos para frente, vamos lutar. Vamos lutar até que eu tenha condição para isso. E Deus me deu uma condição de novo de lutar mais um pouco. É porque Ele não quer que eu... Não queria que eu fosse... Ainda tinha alguma coisa para fazer, para passar, para transferir aqui nesse país, nesse mundo. Uhum. E acho que isso é a coisa mais importante que eu aprendi com a minha doença. É transferir alguma coisa positiva. Poder trazer para o mundo alguma coisa positiva. Por quê? Porque o mundo hoje ele é carente de bons exemplos. E bons exemplos não é o empresário que ganha um caminhão de dinheiro e que está ali. Bons exemplos são bons exemplos. Pessoas que fazem o bem, se preocupam por fazer o bem. E não estão nem aí com os créditos disso. As pessoas, elas se esqueceram muito disso. Elas se tornaram muito egoístas. Hoje em dia, esse negócio de rede social, as pessoas, elas passam mais tempo conversando com o telefone delas do que com as pessoas, com interagindo. Outras pessoas. Então, quer dizer, o mundo mudou um pouquinho. E se a gente não tiver bons exemplos e fazer o bem, onde nós vamos chegar? Que mundo que nós vamos? Que mundo que meu filho vai viver? Wilson, legal, cara, você dar esses depoimentos aqui tão sinceros e de quem, de fato, né, você tem isso aí na sua vida e dá para perceber, né? Eu quero abordar aqui um assunto, mas antes eu quero deixar aqui passar aqui um recado que me mandaram e que é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá. É o Duda. Olha eu de novo aqui falando de você, mas eu vou dizer que é prazeroso, cara. É muito enriquecedor poder falar de você, porque eu acompanhei você desde garoto, numa fase que você estava completamente atuante no polo aquático, estudando, trabalhando, e aí você teve esse Parkinson, e a gente que conhecia você, a sensação que tinha era que você ia dar uma estagnada, uma parada, desanimada. E foi tudo ao contrário, né, cara? Essa parte é a grande lição de vida que você está passando para todo mundo.
foi tudo ao contrário. Você foi a campo, você lutou, você está lutando. Você pratica 3 esportes no mínimo, que é tênis, é natação, é o polo aquático. E eu não sei nem se tem mais algum, né? Mas pode ser que tenha mais algum. Então, isso aí é fascinante, cara. É um exemplo que eu acho que a gente deveria realmente conseguir fazer uma propaganda um pouco maior, porque eu vejo tanto marketing hoje negativo, tanta coisa que não presta para nada. E esse seu não, esse seu é uma luta incessante e você só tendo vitórias e vitórias e vitórias. E agora ainda com essa novidade dessa implantação desse chip, você mostrou ali, e aí ficou mais animado ainda, e estava com a sua filha dizendo, e tá aqui o chip, tá não sei o que, tá implantado, eu tô sentindo diferente, tô melhor. Isso é fascinante. Meu amigo, continue assim, seja aí um exemplo primeiro para você, a sua família, os seus amigos, e realmente mostre tudo que está acontecendo, tudo que você está fazendo, porque é muito importante. Eu vejo como uma necessidade muito grande das pessoas verem tudo o que você está fazendo. Um grande abraço, um beijão, fica com Deus. O Duda Abla, né? Que as pessoas que estão ouvindo provavelmente não conhecem. Não treinador precisa. Lá de polo do Pinheiros. Não precisa falar mais nada. Ele falou tudo que eu falei nesse período, nessa conversa toda que a gente teve. Ele falou sem saber o que eu estava falando. Exato. E esse exemplo, isso ninguém tira, esse respeito. Porque o respeito pelo dinheiro, o respeito pela posição social, por posição, é fácil de você perder. Mas esse respeito que o Duda me falou e que eu percebi que faz a diferença, ninguém tira. E muito pelo contrário. As pessoas me emocionam até. É o que eu falei. Ouvir isso me emociona demais. É muito gostoso ouvir isso. É muito melhor do que você fez fez aprender alguma coisa. É tão importante quanto. As pessoas não conseguem, não percebem isso. Elas acham que cada um tem a sua luta. Essa que é a verdade. E lutar da melhor maneira possível e da maneira mais positiva possível é o que torna uma pessoa ou um grande homem. E isso, para mim, eu acho que é a posição que eu aprendi que a doença me trouxe. Se eu não tivesse essa doença, eu não teria ouvido isso do Duda. Eu não teria pegado o melhor jogador do mundo. O cara que foi o melhor jogador do mundo, foi o capitão da seleção russa. No tempo que a cortina de ferro era, assim, os melhores do mundo. O cara me olhar, me respeitar pelo que eu era, não pelo que eu significava. Isso é, assim, é impagável. E isso realmente, o Duda tem toda a razão. Foi isso que eu percebi que eu preciso transferir para as pessoas. E é o que eu estou tentando fazer. Eu assisti 2 ou 3 palestras de caras que tem um cara que é muito interessante, que perdeu as pernas e os braços e conseguiu, eu esqueci o nome dele. Eu sei quem é um nome complicado, né? Ele é um cara, iugoslavo, alguma coisa assim. Um craque que não é um brasileiro, um brasileiro que a história dele, e esta emoção e essa positividade que passa para as pessoas como eu, como ele, que são pessoas que tinham tudo para dar errado, tinham tudo para supostamente dar certo e tiveram que mudar, uma virada no seu caminho e conseguiram se superar e chegar lá. Eu acho que isso é o mais importante. Você me falou
que você entrevistou, o Abílio e o Stefan, são caras gigantes para mim. O Abílio, por tudo que ele fez, por tudo que ele representa. E o Stefan é um cara gigante. Ele sempre, com a tranquilidade dele, com a humildade dele, mas sempre passou coisas boas para as pessoas. Não é uma pessoa, é uma pessoa, para mim, isso é o mais importante. Isso é um exemplo a ser seguido. Pessoas que fizeram a vida delas e que trazem exemplos positivos pra gente. Que não fazem mal, não procuram mal, não são destrutivas. As pessoas se tornaram muito destrutivas. Hoje em dia você liga a televisão, não é nem mais a televisão, você liga a internet. Você vê o juiz que fez não sei o quê, o negócio do sul do Brasil, você só vê tragédia, você só vê guerra, coisa ruim. As pessoas têm muita coisa ruim em volta da gente. É verdade. Se a gente começar a fazer um bem, ajuda um pouquinho do lado do cara que está do seu lado, ajuda o outro cara que está do seu lado, e isso vai crescer. A corrente do bem. Eu passei a perceber que é fundamental fazer o bem. E as pessoas que fazem o bem são, assim, eu tenho um grande exemplo, um grande amigo meu, que é o Luiz Fernando Figueiredo, que o filho dele morreu de câncer quando ele tinha 18 anos. Para eles foi um baque. Hoje em dia ele fez uma fundação, ajuda sei lá quantas crianças, e a satisfação que tá, ele já foi presidente, ministro do governo lá, da economia, do Armínio Fraga, ele era ministro de câmbio, do ministro do exterior, sei lá o que for. Enfim, o cara já foi tudo que ele pode usar. Ele falou, eu nunca tive tão feliz como eu estou hoje na minha vida. Que eu estou vendo, eu ajudando as pessoas e ver a satisfação que é, o retorno que é poder dar uma vida melhor para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. E isso crescendo de tamanho, crescendo de coisa. E é uma satisfação que, assim, é tudo que o Duda falou. Ser um exemplo positivo, sabe? Você passa a ser uma coisa importante na vida das pessoas. Você se sente valorizado. Não é questão de se sentir importante para parecer importante, mas você se sente valorizado e isso faz bem. Você é importante para as pessoas. Olha lá. Só ficar mais emocionado que o tremor volta um pouquinho. Não tem jeito. Isso é muito gratificante. Isso é uma energia que não tem preço. Você construir ao invés de destruir. Exato. É totalmente gratificante, Michel. Senhor, o polo aquático, né, a gente falou aqui no comecinho da conversa, ele tem essa escola, talvez um pouquinho menos hoje, mas essa história da disciplina, o alemão era disciplinador, o Duda, né, enfim, os outros técnicos dos outros clubes também. Eu já percebi que conversando... O Léo... Que faz um trabalho fantástico com as crianças carentes. Lá do Jaraguá. Jaraguá. Né? Exato, Mas, enfim, é uma modalidade que acaba disciplinando. O esporte disciplina, mas o polo aquático disciplina também. E numa idade, né, quando a gente começa a jogar polo aquático, que quando a gente começa a jogar, a gente tem que ser ou criança ou adolescente, no nosso caso. Você começou com 12, eu comecei com 13. Mas ele trouxe, eu percebo para mim e percebi para o Stefano, para o Tavico, para a própria Isa Chapini, né, que tiveram aqui. Até o Guga Chakra falou da disciplina que ele jogou polo aquático, né, o jornalista. Ele impregnou em mim uma disciplina que provavelmente eu já tinha uma propensão para essa disciplina, mas uma coisa que me levou para o resto da minha vida e me acompanha até hoje. Eu imagino que para você também tenha sido.
né? Uma coisa que você queria ser o bad boy e tal, aquela coisa que seduz quando a gente é criança, garoto, imaturo, mas você foi disciplinado pelo alemão e você acabou se tornando um excelente jogador de polo aquático. E essa disciplina acabou sendo importante para você nesses últimos 20 anos, para você enfrentar a doença também com bastante resiliência e as sessões de fisioterapia, acordar cedo para treinar e enfrentar uma adversidade como se fosse um jogo de polo aquático, um jogo de tênis com sets infinitos. A cada dia você tem que enfrentar e aí vai. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Se isso já houve em médicos, consultas, pessoas que te acompanham, de falar, cara, você é um cara mesmo, entre aspas, cabeça dura, né? Porque você é o cara que não desiste, você é o cara que está lá todo dia cumprindo o que você tem que cumprir para enfrentar a doença da melhor maneira possível. Não é o esporte, não é o polo aquático, é o esporte. A gente tem como referência o polo aquático porque a gente aprendeu no polo aquático. Exato, isso é verdade. Mas o tênis tem a sua... Você imagina o quanto é difícil para o Nadal ser o número 1 do mundo. O quanto é difícil para o Federer ser o número 1 do mundo. O quanto ele não tem que... O que ele tem que abrir mão de coisas na vida dele, na infância dele, na coisa, para se tornar uma referência. Então, não é uma qualidade só do polo aquático, é uma qualidade do esporte. É isso que é o legado do esporte, que é fundamental para a criança. E que a gente tá brincando. O Léo, ele faz um trabalho no pessoal do Jaraguá, lá, nas crianças carentes. Você vê, crianças carentes que poderiam estar na rua, tira da rua, o esporte tira da rua. O esporte cria uma mentalidade na pessoa que ela tem que ter os benefícios do esporte não são só físicos. A criança aprende a ser resiliente, aprende a perder, aprende a ganhar, aprende o coletivo. Você tem que se virar, você tem que se entender no coletivo. Aprende a ser líder ou não. Aprende os valores. É fundamental o esporte. O esporte na vida das pessoas é uma coisa que não devia não existir. Devia fazer parte do currículo, não educação física, o esporte. O esporte, como geral. Porque você aprende tanto no esporte. Você se frustra. Você aprende a se frustrar, a levantar a cabeça e ter que ir para frente. Você aprende que se você não treinar, você não vai ser melhor. Você pode ser mais talentoso, mas se você não treinar, não adianta. Se você não tiver resiliência, você não adianta. E a vida é uma necessidade. Você precisa ter mais resiliência. Você precisa seguir o teu caminho. Então, se você pensar os princípios que o esporte ensina na vida de uma pessoa, 80% dos grandes empresários, você vê Jorge Paulo Lemann, você vê Abílio Diniz, todos eles têm uma convivência muito grande com o esporte. O esporte foi fundamental na vida deles. E se você pegar grande parte dos empresários, os mais bem-sucedidos têm uma proximidade do esporte. O esporte é fundamental na educação de uma criança. É importantíssimo. A Helena e o Rafael estão lá no clube fazendo alguma coisa na escola? Estão no CAD? A Helena, ela começou a jogar tênis com mais frequência agora, esse ano. E está adorando. Porque a criança, no começo, quando ela é bem pequenininha, ela ainda não sabe o que ela quer fazer. Depois, a importância de ter um bom profissional ensinando é também fundamental. Um Duda da vida. O Duda foi fundamental na minha vida. Ele me pegou na época que eu era o bad boyzinho e me botou numa linha. Você quer jogar na seleção? Você vai ter que fazer essas coisas. Você vai ter que fazer isso.
E eu, no começo, não, posso, eu consigo, eu faço alguma coisa. Não entendia. Depois, quando eu comecei a perceber, olha, ele me falou essas palavras lindas, mas ele não tem noção da importância que ele teve na minha vida. Ele, o alemão, os meus técnicos de polo. E você com certeza teve algum, ou do triatlon, ou do polo, ou de... A referência positiva dessas pessoas... Sabe quem é a minha? O Bado. Pois então. Você vê o Bado lá de vez em quando, Vejo né? o Bado. Cara, o Bado me impressiona até hoje, cara. Eu olho ele, eu respeito ele e a forma física dele é bizarra, né? Pois então. Porque eles têm essas pessoas, todo mundo tem uma referência no esporte. Se você pensar, você pegar o Federer, tem uma referência. O Nadal tem uma referência. Você tem que ter uma referência, você tem que ter um exemplo. E esse exemplo positivo que essas pessoas fazem, por que o Nadal é tão importante? Por que o Federer é tão importante? Por que o Djokovic é tão importante? Porque eles são referência, eles são exemplos de boa conduta. É o que as pessoas precisam. Você precisa de bons exemplos. Para você se tornar melhor, você precisa de bons exemplos. Você tem que ter uma referência. Você tem que ter alguém que te ajudou. O tênis, por que o tênis é tão importante para mim e para o Parkinson? Porque eu tenho que encontrar uma saída. Se eu tô jogando, começa a tremer, eu tenho que dar um jeito. E esse dar um jeito é a coisa mais importante do esporte. Você tem que dar um jeito, você tem que se virar. Você está numa prova de teatro, começou a baixar aquele cansaço, ou no ciclismo, uma dessas provas que atravessa os Estados Unidos, baixou, você tem que dar um jeito. Não tem outro no Race Across America. Você tem que dar um jeito. Não adianta você... você tem que dar um jeito. Exato, E essas pessoas são tão importantes. O Léo faz um trabalho que eu costumo frisar, porque para mim ele é um exemplo assim de amor ao esporte, de coisa. Aliás, eu te recomendo que você faça uma entrevista com ele, porque ele o Léo vai ouvir essa. Não, eu tô combinado com ele, cara, mas eu não consegui. Na verdade, ele está sempre disposto, eu que não consegui me organizar. Mas eu vou, agora que você está lembrando dele, eu vou trazê-lo com certeza. Ele é um grande exemplo. E é um exemplo de amor, das coisas boas do esporte. Uhum. Ele consegue. Ele é um comunicador como poucos para isso. Uhum. Ele consegue transformar. É muito importante que tenha essas pessoas que consigam passar isso para as outras pessoas. Por isso que eu falo, por isso que eu comecei a fazer essa fundação, quando me deu uma qualidade de vida melhor, porque eu falei, se eu estou aqui e eu estou com essa condição, eu tenho que passar isso para mais pessoas. Levar adiante essa mensagem, né? Fazer ela chegar em mais e mais e mais pessoas. Porque as pessoas... Você imagina você ter um prognóstico de Parkinson e cada vez mais... Hoje em dia já são, se não me engano, são 3% da população. O número... Depois que eu descobri a doença, eu comecei a ver... tem Sarney tem Parkinson, Serra tem Parkinson... troque seu cachorro por uma criança pobre, o Dussek tem Parkinson. Eduardo Dussek, é verdade. Uma apresentadora de televisão tem Parkinson. Você começa a olhar... Muita gente. Ninguém sabe, porque ninguém sabe qual é a origem do Parkinson. Mas ele com certeza tem em alguma alimentação que mudou, alguma comida que, sei lá, mudaram o gene, aumentou a
quantidade, ou algum gás tóxico que a gente tem mas ele deve ter alguma razão com alguma coisa química. Isso está aumentando muito. E as doenças que as pessoas têm hoje em dia aumentou demais. Gente com Parkinson, gente com câncer, gente com... Por quê? Porque as pessoas... Hoje em dia, você não tem mais tempo para você mesmo. Você não para pensar. Você vê antigamente, o cara parava para pensar. Hoje em dia, as coisas são muito rápidas. E a obrigação que a gente tem com a vida é muito, muito dinâmica. Se você não tomar cuidado, você se envolve naquilo e você toma um dia a dia que é muito, muito frenético. Como é que você faz para evitar cair nessa roda viva, né? Que a gente não para um segundo. Como é que você faz para se desligar e se reconectar com você mesmo ou com a tua família? Eu tenho... É o bônus da doença. Eu tenho que me reconectar. Eu acordo de manhã, é mais devagar o processo. O meu processo, o meu dia a dia, ele tem um processo um pouquinho mais lento. E isso faz com que eu tenha mais tempo para pensar em coisas boas. Quando você no dia a dia acorda correndo, faz tudo correndo, você passa a não parar para pensar. Você não para para pensar. Por exemplo, eu tenho um dia da semana que eu levo minha filha no tênis. Toda quinta-feira à tarde eu levo minha filha para jogar tênis. Poderia? Não. Estaria trabalhando. Tá, só que o meu ritmo de vida faz com que eu tenho que fazer a fisioterapia, e isso me faz muito bem levar a minha filha para jogar tênis. Poderia estar no escritório trabalhando para ganhar muito mais dinheiro. O que eu acrescentei com isso? Eu sei da importância do esporte na minha vida. E por que eu não vou passar isso para meu filho? É o que é hoje, graças a Deus. É o primeiro do IBMEC, primeiro aluno. Do primeiro semestre e do segundo semestre ele foi o melhor aluno. Parabéns. De todos os IBMECs. Que legal. Por quê? Eu não tenho dúvida que foi esse contato com a doença e com a minha forma de levar a doença que fez com que ele aprendesse que ele tem que ser mais resiliente, que ele tem que correr atrás, que ele tem que fazer as coisas direito, que ele tem que se eu estou dando estudo para ele tem que aproveitar aquela oportunidade. Exato. Então, eu poderia estar na mesma escola e ia ser pior aluno, que é provavelmente o que eu seria antes da doença, um pior aluno que poderia ter sido um grande cara, mas estava fazendo menos do que eu poderia fazer de coisa boa. Por não ter esse enxergar. A doença, para mim, foi uma dádiva na minha vida. E quando eu comecei a perceber isso, que me tornou uma pessoa muito melhor, foi a hora que eu comecei a enfrentá-la melhor. Curioso isso, né, cara? Você vê. E eu conversei com um médico que era um craque de doença neurológica, ele operava, fazia a implantação desse chip e morreu de câncer. Morreu em 6 meses. E a gente falou isso. Ele falou, de repente, a gente vê que não é nada. De repente, o
O cara falou pra mim que eu tinha 6 meses de vida. Eu tinha que fazer tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer correndo. Eu tive que perceber correndo. Eu comecei, a mudança que dá na vida das pessoas. A transformação que você tem que passar, ou não, que você fica, ou não, e a transformação que dá na vida da sua família, é um negócio que você conseguir superar, levar isso para frente e dar um exemplo e fazer a coisa direito, é muito, muito, muito difícil também. Você aceitar aquilo como sendo uma coisa boa para você, entender, procurar positividade, mesmo nas coisas mais difíceis, assim, faz toda a diferença. Quem para você é um exemplo de sucesso? Você falou aqui de sucesso. Assim, quem é uma pessoa que é referência de sucesso para você e por quê? O Stefan é um cara que é um exemplo para mim. É um cara super bem sucedido, sem perder a essência da vida, sem perder as diretrizes da vida. O meu tio é um cara de sucesso, de princípios, que teve a dificuldade dele, que numa fase mais difícil, a fase que eu estava descobrindo a doença, estava separando, é um exemplo. A Patrícia, uma tia minha, também é um exemplo. Minha mulher é o maior exemplo que eu posso ter na minha vida, porque ela me pegou já com doença, me aceitou, está do meu lado, passou coisas horríveis que eu não dá para nem estar, e está lá firme. Acho que o maior exemplo. E a preocupação dela hoje, qual que é? Educar os filhos dela. Ela trabalha, ela tem a vida dela, faz coisa. A maior preocupação da vida dela é o que eu vou fazer para meus filhos se tornarem melhor. E o que a gente fala? É o que a gente fala o tempo todo. Como que eu vou manter uma educação para meus filhos terem tudo de melhor, que eles possam ter a opção de escolher a vida, fazer uma vida bacana. E essa referência, eu acho que é impagável. Não tem dinheiro que compre. Senhor, para terminar, se você pudesse escolher uma brincadeira aqui no gênio da lâmpada, você incorporar aí qualquer atleta de qualquer modalidade, vivo ou morto, e viver um dia na pele desse atleta, quem que você escolheria e que dia que seria esse desse atleta? Exemplo. Eu acho que o Federer, para mim, é um baita de um exemplo. É um exemplo de tudo que você pode ter de bom. O Nadal é um outro exemplo também. São pessoas que conseguiram passar uma energia, uma coisa tão boa. Um outro exemplo, por incrível que pareça, que eu considero muito, é o Léo. O Léo Vergara. O Léo Vergara. Porque ele é um cara que vem de um esporte, como se diz, de bad boys, de que teoricamente tira o pior do atleta e está conseguindo fazer um trabalho incrível. Foi um dos melhores jogadores do Brasil, né? Foi um dos melhores jogadores do Brasil. É respeitado, principalmente agora no Master, ele é respeitado. Todos os campeonatos faz uma barbaridade de gols. É um cara incrível. Só que, mais do que isso, a essência dele é uma essência pura. Você percebe, quando você conversa
quando você conversa com ele, você percebe. Ele te passa uma energia positiva, ele te passa que a gente vai fazer um mundo melhor. Não precisa muito para fazer um mundo melhor. Ele, assim, de todas essas referências, talvez seja para mim a mais forte, a mais positiva de todas elas. Porque os outros ganharam muito dinheiro, usufruíram de muitas coisas que o esporte também pode trazer. O Léo não. O Léo é uma pessoa simples. O Duda é um outro cara que é uma pessoa simples, que ensina. Esses são as maiores referências. São pessoas que ensinam a gente a ser melhor. Esses caras que a gente tem que valorizar. Quem estiver ouvindo aqui e conhecer alguém que foi diagnosticado com Parkinson ou tem o próprio Parkinson, quiser entrar em contato com você para ter mais contato, fala um pouco da fundação, como é que a pessoa te acha? Então, a fundação, nós começamos há 6 meses atrás a fazer ela. Uhum. E a fundação, nós percebemos que fazer um negócio bem feito é difícil e custoso. Uhum. Então, hoje em dia, nós vamos começar a criar a fundação propriamente dita. Nós estamos com uma parceria que nós vamos fechar agora, nos próximos 15 dias, com a IDS, que é um instituto, uma ONG das ONGs, vamos chamar assim, de governança, de coisas que você não pode fazer errado para a fundação não ir para trás. E quem com Parkinson, sobre a doença, quem quiser me contactar, só pegar meu telefone é um jeito mais fácil. Nas redes sociais você não está muito ativo não, né? Eu sou péssimo. É porque é uma maneira boa das pessoas acharem facilmente, né? Eu sou péssimo de rede social. Mas se você quiser falar o seu telefone aqui, pode falar. É 982923096. Legal. Prefixo de São Paulo. Prefixo de São Paulo. Mas eu sou... No Instagram eu tô, mas eu só estou. Agora eu percebi pelo IDS, uma das coisas que eles vão me coordenar é saber organizar rede social, podcast. Eu vou começar a fazer palestras. Ótimo. Para passar passar isso para esse conteúdo para muito mais gente. A fundação, a nossa ideia da fundação é fazer com que ela ajude inicialmente as pessoas que acabam de descobrir a doença, que são eu acho que o principal foco onde a gente consegue atingir muita gente é no começo. Porque se a pessoa tiver uma cultura, entender algumas coisas que são fundamentais, algumas coisas do tratamento, algumas coisas assim, elas vão prorrogar um pouquinho. Sofrer talvez um pouco menos, né? Um pouco menos. E a fundação, a ideia é que ela também ajude o familiar, porque aí também tem um entorno, né, Wilson? Sem dúvida nenhuma, Michel. É tão importante, exato, ou mais importante, do que o próprio paciente, o familiar. Porque se o familiar não der o apoio, eu, graças a Deus, tive a minha mulher, tive meus tios, tive um apoio importante. Mas se a família não der apoio, vai ser bem pior para a pessoa, né? É muito difícil. Ela vai se fechando cada vez mais, e ela se auto-exclui da vida. E isso é o que toda semana, eu passei meu telefone porque toda semana me liga uma pessoa que tem Parkinson, que, poxa, eu fiquei escutando, eu queria entender, queria que você falasse um pouquinho da doença, explicasse um pouquinho da doença. E isso é fundamental. Ter o apoio da família, ter as pessoas do lado que te dão
um respaldo. E ser ajudado é tão importante quanto qualquer outra, quanto outras coisas. Tomar um remédio, fazer as coisas. Mas sentir que tem apoio, porque o Parkinson, ele mata muito mais de depressão do que da evolução da doença. A pessoa se sente excluída do mundo, ela se sente muito pouco importante para o mundo. E aí ela começa o nível o grau de pessoas que se suicidam com o Parkinson é muito grande. Uau. Bom, mas você está aqui, né, com essa vontade, com esse exemplo de estar inspirando, que inspira, e com essa missão aí que você pegou para você. E felizmente, né, Wilson, que você pegou isso para você, porque você com certeza está ajudando e impactando positivamente, não somente quem é acometido de Parkinson ou os familiares, mas outras pessoas que tenham o prazer, o privilégio de conviver com você, como disse o Duda aqui, né? Ele falou que também é um privilégio conviver com pessoas com a sua atitude. Então, que legal, cara. Parabéns por essa transformação, né? Eu não sabia dessa tua transformação. A gente teve contato lá atrás, mas nós éramos de times opostos, de clubes adversários. E que legal, cara, que você soube ver o copo cheio ao invés de ver o copo vazio e encarar, principalmente para você inspirar a sua família, seus 3 filhos, né, que isso já é a inspiração máxima que a gente tem, motivação máxima, mas não somente a eles e as pessoas que estão do seu lado, a todo mundo que quiser ser impactado pela sua energia. Muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme, um privilégio te receber aqui no Endorfina, finalmente. E agora é o Léo, hein? Tá aqui dito, o Léo Vergara vai estar aqui. Já vou ligar para ele agora, a hora que a gente desligar aqui a câmera, e vou marcar com ele de vir aqui agora nas próximas semanas. Ele é um exemplo. Agora vai, Léo, agora vai. Desculpa o atraso. Wilson, obrigado, cara. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Bom, espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa conversa. Eu conheço o Wilson há muitos anos e, de fato, não acompanhei tão de perto, mas via, às vezes de longe, lá no clube, ele caminhando, jogando tênis. E agora, nesses últimos meses, depois desse implante, desse chip, ele deu uma melhorada nítida e foi ele quem me procurou. A gente acabou se cruzando, ele nem sabia do Endorfina. E ele veio me contar super animado e feliz que finalmente agora com o chip ele estava muito melhor, como vocês puderam ver. E aí eu falei, puxa, cara, agora é a hora da gente contar a tua história aqui no Endorfina. Felizmente deu certo, então se você tem alguém que está passando por esse momento de descoberta, de diagnóstico, ou algum familiar, ou algum amigo, ou algum parente, alguém do trabalho, e você acha que essa conversa pode ser útil para inspirar, para dar esperança e para mostrar que nem tudo está perdido, compartilhe esse episódio ou entre em contato com o próprio Ilcinho, ou compartilhe, entre em contato com o próprio Ilcinho. Volta aqui e você vai ouvir aí o telefone dele, anote o telefone dele, ligue para ele, com certeza ele vai atender, vai retornar e vai tentar ajudar da melhor maneira possível. E das pessoas que já passaram pelo Endorfina, que me vieram à cabeça aqui, fiz algumas anotações, que estão passando por problemas ou que passam por problemas assim de grande superação. É o Alexandre Ribeiro, triatleta de ultradistância, um dos melhores triatletas do Brasil de ultradistância, de Ironman. E ele foi diagnosticado com Parkinson, acho que faz uns 5, 6 anos. E já coloquei inclusive os dois em contato, o Ilcinho e o Alexandre. A Susana Schnarndorf, que tem uma doença também degenerativa, não tem nada a ver com Parkinson, mas ela também tem uma doença degenerativa e está lutando aqui agora para ir para a Olimpíada de Paris, ou se eu não me engano, para a Paralimpíada, ou se não me engano, ela vai ficar de fora justamente por causa da evolução e da reclassificação, que aliás, segundo ela, foi uma super injustiça. Eu acho que é certo que ela não vai mais, mas enfim, uma história muito legal, já participou de diversas Olimpíadas e foi também uma super triatleta, uma super atleta de triatlon e de Ironman, quando ela ainda não tinha o diagnóstico, quando ela não sofria ainda da doença. E claro, a Bílio Diniz e Stefan Neuding,
O Abílio Diniz, infelizmente, não está mais entre a gente, mas já teve aqui no Endorfina um ser humano fantástico, uma pessoa que eu admiro bastante também, assim como o Ilcinho. E o Stefan, nosso amigo, da mesma faixa etária que eu e o Ilcinho, aliás, do mesmo ano de nascimento, e foi aí que nós nos conhecemos jogando polo aquático lá atrás, quando a gente era garoto. Então, essas pessoas e todos os convidados, todos os episódios do Endorfina, você ouve no YouTube ou lá no agregador de podcasts da sua escolha. Então, não importa qual é o agregador que você use, Spotify, o Apple, o Deezer, qualquer um deles você encontra o Endorfina e todos os episódios. Se ligue no @endorfinabr, é o meu Instagram, onde você vai encontrar também fotos e legendas super interessantes a respeito de cada um dos convidados. E até o próximo episódio com mais um convidado ou uma convidada super interessante com uma história inspiradora. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.